Zilda. Obrigado. Olha, eu estava morrendo de vontade. Falei para você lá na rádio, né? Que eu queria trazer você aqui no nosso programa de TV. Porque é um assunto que eu acho que você domina muito bem, Zilda. E você fez um trabalho, assim, primoroso no Instituto Jovem Pan, principalmente com relação à questão das drogas. Eu já quero começar mostrando o seu livro. Posso? Muito obrigada. Olha só, esse aqui já vendeu quanto? Bastante, né? Vendeu bastante. É um best-seller. É, quase um best-seller. Olha lá, Guerra pela Vida, do Instituto Jovem Pan. Eu já li esse livro, é sensacional. Vocês têm que ter aí para vocês terem como base, inclusive, porque é um estudo bem aprofundado. Fala rapidamente o que a gente encontra nesse livro, Zilda. Olha, você começou o programa falando das adversidades da vida. E hoje, a grande adversidade das famílias é justamente o medo do filho usar drogas. E ninguém está livre, porque nós estamos com uma epidemia causada pelo uso de drogas, porque nós temos cracolândias e não estão sendo obedecidas as leis antidrogas em vigor. Então, hoje, em qualquer condomínio, em qualquer bairro, em qualquer cidade, há o risco de até crianças usarem. Aliás, nós temos crianças usando drogas. O que o livro traz? O livro traz esta realidade, mostrando aos pais o que eles devem saber, mas nas palavras de quem sofreu a doença, que são dependentes em recuperação, dizendo o que significa essa doença, que ainda é desconhecida da maioria da população brasileira. As mães, a maioria fica com os filhos, os casais se separam e as mães ficam. Filho não dá para devolver. É verdade. Filho não vem com bula. Então, as mães ficam e o que elas sofrerem, como elas superaram esse pesadelo na vida. E os 16 profissionais que participam, e nós temos o privilégio de contar com o Amor Exigente, que é o maior atendimento de famílias e dependentes hoje no Brasil. Para vocês terem ideia do que nós estamos falando, só o Amor Exigente atende gratuitamente, por ano, no Brasil, 1.200.000 dependentes de suas famílias. 1 milhão, que não tem assistência na rede pública. Então, veja, nós temos uma epidemia e não temos assistência. Para o senhor, para a senhora que está nos vendo neste momento, nos dando o privilégio da sua audiência, é importante ficar claro, nós estamos falando de uma doença que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde que ignora o tratamento. Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse, porque você é expert nisso, quando a gente analisa as campanhas antidrogas aqui no Brasil, nós percebemos que elas abordam muito o aspecto negativo das drogas. A droga mata, aí o garoto usa um entorpecente e morre, a gente vê aquelas imagens até, de certa forma, chocantes. Mas quando o jovem experimenta a droga, ele percebe que não é bem isso, que num primeiro momento ela dá uma sensação de prazer. E aí ele acaba achando que aquilo tudo é uma grande mentira e divulga para o outro jovem exatamente a sensação que ele teve e não o que de fato a droga faz. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que o enfoque das campanhas brasileiras é muito ingênuo? Bom, em primeiro lugar, nós não temos campanhas brasileiras. Não temos campanhas brasileiras? Não temos. Quando a Jovem Pan a Jovem Pan é a única emissora, única empresa do país que manteve por 12 anos, de segunda a sexta-feira, em 700 escolas públicas e particulares de 39 cidades de São Paulo, uma campanha que não parou. Era de segunda a sexta, porque nós tínhamos uma demanda muito grande. Além da Jovem Pan, nós temos o PROERD. O PROERD, que é uma iniciativa louvável da Polícia Militar, mas ela vai apenas até os 10 anos. E daí, sem PROERD, quem faz? Algumas escolas fazem por iniciativa e outras não podem fazer porque os professores estão simplesmente ameaçados pelos traficantes. Então, quem falar de droga numa escola estadual, por exemplo, vai ser ameaçada, sim, como eu vi professoras sendo ameaçadas e até sofrendo violência, porque estavam falando sobre os efeitos das drogas. Enfim, então, não há uma campanha do governo, que seria necessário, como temos para todas as epidemias, para explicar para as pessoas o que elas precisam saber.
é uma doença. Tanto que quando a pessoa é afastada, ela é afastada por um código do governo, um código que é internacional, que diz essa internação, ou esse afastamento, ou esta aposentadoria precoce, é por esta doença. Então, o Ministério da Saúde reconhece. O que precisa o Ministério da Saúde acordar para isso, e eu agradeço a oportunidade de estar no seu programa de grande audiência, ministro, as crianças estão doentes. Ministro, os nossos adolescentes estão doentes. A droga está na rua, a lei tem que ser cumprida. Nós temos 2 leis em vigor que não são cumpridas. Então, quando você fala em campanha, é uma coisa muito esparsa. Por exemplo, o Amor Exigente faz uma campanha fantástica, mas nós não temos nenhuma iniciativa do governo que vá às escolas, que fale com as famílias, que explique a elas o que é essa doença. Então, nós ficamos naquela culpa que marca toda a família, que quando ela descobre que o filho está usando droga, a mãe se sente culpada, o pai se sente culpado, quando nenhum dos dois é culpado. Eles são vítimas de uma epidemia pela facilidade do uso de drogas causado por omissão do governo. Que coisa, né? Olha, Sim. Vamos ilustrar um pouquinho a nossa conversa para que o telespectador, a telespectadora que nos brinda com a sua audiência possa, de fato, ter uma noção. Olha, nós vamos acompanhar agora um breve tape, um VT que retrata a situação dos usuários de drogas que vivem pelas ruas em São Paulo. Vamos ver, roda por favor. As imagens impressionam. Vidas inteiras entregues às drogas. Pessoas que deixaram família e trabalho para alimentar o vício. Essa é a realidade das ruas da região central da capital paulista. Usuários de drogas voltaram a se aglomerar nos entornos da Praça Princesa Isabel, no bairro da Luz, centro de São Paulo. Mesmo depois de uma série de operações da polícia para prender traficantes na chamada Cracolândia, o tráfico continua na região. O comércio de drogas no local atrai cada vez mais usuários e alimenta o tráfico. A Prefeitura de São Paulo quer decretar o fim da Cracolândia. Mas será que estamos muito distantes disso? Bom, claro que nós queremos agradecer inclusive ao SBT. As emissoras de televisão dificilmente conseguem entrar para registrar dentro da Cracolândia o que de fato acontece. Agora, o que eu quero perguntar para você, Isilda, é o seguinte: como o poder público, né, pode combater o tráfico do crack? As internações devem ser compulsórias? De verdade, a Cracolândia tem jeito, Isilda? Em primeiro lugar, é preciso ter vontade política. Por quê? Porque nós temos o tráfico. Como é que se explica o poder do tráfico hoje no país? No estado de São Paulo, não tem uma cidade que não tenha Cracolândia, mesmo as de menor número de habitantes. No país inteiro, uma pesquisa já mostra, da Confederação Nacional dos Municípios, que não há cidade onde não tenha. Se este é o grande temor da população, que o filho vai usar drogas, como é que se explica esse poder dos traficantes se ramificando em todo o país e se mantendo? O que nós vemos no centro de São Paulo, e não é só no centro de São Paulo, nós temos 34 Cracolândias na cidade de São Paulo. Não estou falando do estado, estou falando na cidade de São Paulo, segundo o Ministério Público. E no livro nós temos fotos que nós fomos para dentro da Cracolândia, eu e o fotógrafo Carlos Torres, fomos para dentro da Cracolândia, e não é fácil entrar, porque quando nós tentamos entrar, os policiais nos disseram: vocês vão ser roubados e vão apanhar lá dentro. Porque o traficante tem os agentes dele que batem mesmo. E se você não vai usar, você não entra. Esse é o código da Cracolândia. E nós tivemos que nos esconder para fazer fotos que são gritantes. Nós fomos de manhã e depois nós fomos uma madrugada. Para nós conseguirmos fazer essas fotos de manhã já foi um terror. Agora, de madrugada, nós tivemos que ir praticamente escondidos e conseguimos as fotos. A capa, eu gostaria até que, por favor, você mostrasse. Por favor. Essa capa não é ficção. Esse menino, ele está na Cracolândia. Ele tem apenas 14 anos e já está perdido. Ele é um dos meninos usados pelo tráfico para vender a droga na Cracolândia. Ele já não tem mais raciocínio. Então, a Cracolândia, ela tem jeito sim.
se tiver vontade política. O prefeito Dória veio com uma excelente proposta, mas o Ministério Público barrou. Então, eu fico me questionando o tempo todo o seguinte: a Cracolândia é o território livre para tráfico e uso. Uso significa isso que nós vimos. Quem é que quer isso para os filhos? Pois é. Quem é que quer? Ninguém. Ninguém. E isso está sob os viadutos, está nas praças. Então, faço um apelo à senhora, faço um apelo ao senhor e uso a tua grande audiência. Está na hora das famílias protestarem. Está na hora das famílias mostrarem essa sua apreensão e o seu medo de que o filho use drogas, enviando e-mails à prefeitura, ao governo estadual, ao governo, às instâncias, porque o governo, ele é mantido pelos nossos impostos. Então, nós precisamos fazer com que a voz de quem mais sofre, que são as famílias, seja, de alguma forma, ouvida pelos governantes. Então, a Cracolândia tem jeito, sim. E o Dória veio com uma excelente proposta. Aí eles dizem, o Ministério Público diz assim, não, mas as pessoas, e principalmente a Defensoria Pública, não, mas o dependente, ele tem o direito de usar, de escolher. Aí eu pergunto, no mesmo atuada, tá bom, quem tem AIDS tem o direito de não querer tratamento e não usar camisinha? Quem tem câncer tem o direito de não querer o tratamento, sabendo que vai morrer? A droga é igual a AIDS, igual a câncer, igual a todas as doenças graves. Ela causa tal dependência que vai tirar o filho da família e deixar doente pai, mãe, irmãos. E ninguém sabe onde vai parar isso. O Dória veio e falou, o que ele queria quando ele falou em vamos acabar com a Cracolândia? A proposta era muito boa. Eu acompanhei isso de perto, porque eu falei, bom, o que vai dar isso? Ele queria trazer essas pessoas que estão jogadas na rua e que representam um risco para todos nós que circulamos, e eu digo isso porque eu moro por ali, e sei o risco que corro, eu, meu filho e minha família, toda vez que nós saímos, todas as famílias que estão ali. Por quê? Alguém tem que pagar droga. E quem paga droga é o teu celular, é a tua vida, é quem está passando ali de carro, porque eles precisam manter o tráfico. O tráfico é mantido pelos roubos dos drogados. Isilda, me permita perguntar, então, o que deu errado? O que deu errado foi o Ministério Público, não foi a Prefeitura. Porque quando a Prefeitura entrou e fez aquela abordagem policial, eles estavam mais do que corretos, porque ali tem traficante. Ali foram fotografados seguranças dos traficantes armados com metralhadoras. O PCC não brinca em serviço. Ali você não entrava. Foram fotografados seguranças dos traficantes armados com metralhadoras. Quando a polícia entrou, e toda aquela região era mantida pelo tráfico. Quando a polícia entrou, ela entrou para prender os traficantes e trazer os dependentes para uma avaliação, que estava ali o recomeço, para saber que tipo de tratamento será dado. E trazer as famílias dessas pessoas, porque ao localizar essas famílias, família é fundamental no tratamento. O que foi feito? Houve todo uma grita, as pessoas foram para a praça, hoje elas voltaram para o mesmo lugar, e nada conseguiu ser feito. Então, hoje há uma ação no Tribunal de Justiça, em que a Prefeitura tenta explicar exatamente isso. Nós queremos trazer essas pessoas de volta para a sociedade. Nós queremos oferecer, tem 300 vagas esperando essas pessoas, e elas não podem, se elas não quiserem, hoje elas têm o direito. Imagine que lei é essa? É a mesma coisa de dizer, olha, você que tem AIDS, se você quiser passar o vírus para qualquer pessoa, você está liberado. Se alguém fizer isso, dá processo. Por que o dependente, que só tem uma vontade na vida, que é usar droga, porque isto que a droga faz, ela vai no sistema de recompensa da pessoa e ela o faz querer apenas a droga e ela se torna incapaz de tomar decisões, porque a primeira coisa que ele tira é o poder de decisão, é o poder de liberdade de escolha. Como é que essa pessoa terá que ser tratada para ser recuperada? Então, é uma contradição. O Dória estava certo, mas ele está lutando na justiça para poder cumprir
o que é o que todas as famílias querem, ter de volta aquelas pessoas que hoje são escravos das drogas. Tá certo. Nós vamos continuar esse papo, vou deixar você tomar uma aguinha. Olha, você pode participar, 11 95033 6870. Já tem uma opinião aqui que a pessoa escreveu, inclusive, assim: eu sei que você não vai falar no ar, vou ler sua opinião sim, Antônio Moretti. Aguarde aí que eu já vou ler a sua opinião e você pode participar. Aqui está o WhatsApp para você entrar no assunto conosco. Isilda, olha, é um assunto polêmico, evidente que é. Lógico. E um assunto em que temos várias Sem opiniões, dúvida, respeitamos sem a dúvida. todas elas. Mas temos aqui uma opinião do Antônio Moretti. Ele diz o seguinte: eu tenho que ressaltar também que uma boa porcentagem de jovens que iniciam nas drogas o fazem por omissão dos pais. É uma opinião dele, né? Esses, para não perder o capítulo da novela, deixam seus filhos na rua para poder ter paz em frente à televisão. Eu sei que você não vai falar no ar, mas fica o meu registro. Falo no ar, sim, e respeitamos muito. Antônio Moretti, sua opinião já está lida ao vivo para todo o Brasil. É mais ou menos por aí? Há uma parcela de culpa dos pais também, ou Isilda? Antônio, agradeço muito a sua observação. Eu acho, assim, todos nós, neste momento, a droga, o uso da droga, as consequências, vêm sendo apontadas como o maior problema de saúde pública no Brasil. Qual é o drama que nós enfrentamos? Pela falta de informação, e eu agradeço mais uma vez a abertura que o seu programa nos dá, os pais desconhecem. E os pais confundem muito a adolescência, porque já está começando na infância, mas na adolescência é toda uma rebeldia, e eles confundem isso. Então, eu concordo sim com você, Antônio. Eu acho, sabe, com todo respeito, senhora, o senhor que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento, pense o seguinte: talvez no seu tempo, a sua mãe fazia questão que todo mundo almoçasse junto ou jantasse junto. Por quê? Não é uma questão da comida, mas é uma questão da família ter a oportunidade de estar juntas e conversarem sobre os seus valores. Na hora que eu exponho como foi meu dia, na hora que meu marido expõe como foi o dia dele, o meu filho começa a perceber que nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, como nós temos alegrias. E o filho se sente também, tem que ser motivado a contar como foi seu dia. Então, hoje, com todo respeito, mas o que a gente vê hoje numa mesa de jantar, todo mundo com o celular na mão, É verdade. as pessoas se conversam pelo celular. Precisa olhar nos olhos dos filhos, precisa entender. Então, não é uma crítica aos pais, é apenas uma observação seguinte: filho é para o resto da vida. Filho, a gente tem que entender. A gente tem que olhar para o filho e saber assim, alguma coisa está errada. Tá. E ter a coragem de ser pai e mãe. E não passar a mão na cabeça. Se alguma coisa estiver errada, nós temos a obrigação de dizer: olha, meu filho, aqui em casa a regra é essa, por causa disso, disso, disso. É assim que a gente age. Com carinho, com afeto, mas sempre mostrando firmeza. Isso é fundamental. Existe um estudo até muito interessante que vai de encontro ao que o Antônio falou. Se as famílias fizessem uma refeição por dia com os filhos, seja qual for, para conversarem isso diariamente, nós teríamos diminuído sensivelmente o uso de drogas, porque o nosso filho hoje conversa com quem? Com o colega. E é o colega que traz a droga. Por isso, é preciso conhecer os colegas. Ninguém aceita a droga de desconhecido. Isilda, eu queria conversar com você também sobre a questão da ajuda aos pais que encontram drogas nas coisas dos filhos. Mas vou deixar você tomar uma aguinha aí. Enquanto isso... Isso me interessa Então, muito. pera lá que nós vamos falar já. Eu vou dar um recadinho, volto já. Isilda, olha, eu queria falar sobre esta questão de ajuda, porque nós temos muitas famílias que estão nos assistindo no Brasil, e a proposta da Rede Vida é justamente debater estes temas no sentido em que nós possamos ajudar essas famílias e trazer, de repente, algumas soluções a ela. Os pais que encontram, por exemplo, drogas ou indícios de drogas, seja no comportamento ou nas coisas dos filhos, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é não ter medo. Seu filho não é um vagabundo, seu filho não presta, seu filho é um doente. Se achou droga,
a primeira coisa que o seu filho vai lhe dizer é o seguinte: mãe, pelo amor de Deus, isso aqui é do meu colega. Eu estou protegendo meu colega porque na casa dele não pode. Ora, se na casa do colega não pode, por que na sua pode? Então, ao invés de brigar, você senta e conversa. Se a senhora não souber, seja honesta. Olha, isso nós não admitimos aqui em casa e eu vou procurar ajuda para nós dois. Agora, tem uma coisa fantástica que foi criada, dois fatos que foram criados este ano, que é importante ressaltar para os pais que estão com essas dúvidas e principalmente para quem já está com o fato em casa, com o filho drogado. A primeira é assim: para a senhora ter todas as informações sobre o que está acontecendo na sua família e as dúvidas que a senhora tem o programa do Amor Exigente, é o maior atendimento, a Federação do Amor Exigente é o maior atendimento a famílias, é gratuito. Todo dia tem num bairro, e são pais que já passaram por esse tsunami, por esse pesadelo, que vão e passam a sua experiência. Eles fazem coisas fantásticas. Eles acolhem a pessoa. Sabe aquele negócio? A primeira coisa que a pessoa que descobriu isso, ela está despedaçada. Ela vai receber um abraço, ela vai receber uma palavra de amizade, dizendo: nós vivemos isto e nós vamos compartilhar com você a nossa experiência. E essa pessoa passará a ser assistida e entender o que é a doença para poder ajudar o filho. Então, procure. Olha, o Amor Exigente tem em todo o país, é facílimo, tem o site deles, é facílimo. No seu bairro tem, no meu bairro tem. Eles são maravilhosos. Segunda coisa, se descobriu, tem um programa que foi criado pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, chamado Mães da Luz. O Mães da Luz, se a pessoa já está com o filho usando droga, não sabe o que fazer, quando ela chegar lá, Líbero Badaró 119, ali no centro de São Paulo, Secretaria Municipal de Direitos Humanos, ela vai ter, primeiro, o acolhimento e, segundo, toda a assistência, inclusive para tratar o filho na rede pública de saúde. Então, isso é um trabalho fantástico. E o terceiro fato é a criação, em São Paulo, da Frente Nacional contra a Liberação da Maconha e da Cocaína, da qual eu sou porta-voz, e o criador foi o deputado Campos Machado, que é do PTB de São Paulo, secretário nacional do partido. E qual é o princípio disso? Acreditem, apesar de nós estarmos com 1 milhão de pessoas já, assim, isso é provado. Imagine que o número, se cada pessoa que usa droga atinge 4, imagine o número de pessoas. Nós somos recordistas em crack e segundo no mundo no uso de cocaína. E na maconha, nós já estamos com crianças de 8 anos, 8 anos usando maconha em condomínio. Aí, essa frente veio porque, apesar de tudo isso, nós temos 2 processos, 2 ações que deverão ser julgadas em breve no Supremo Tribunal Federal, uma do Partido Popular Socialista e a outra da Defensoria Pública de São Paulo, pedindo que seja retirado, acreditem, seja retirado da Lei Antidrogas, 11.343, o artigo que proíbe porte, que proíbe uso, que proíbe tráfego, é o artigo 28. Se esse artigo for retirado e a frente vem para impedir isto, então nós teremos a legalização do uso de drogas no país e se alguém quiser usar maconha aqui dentro na Rede Vida, ninguém poderá dizer isso não pode, é que nem cigarro. Se ele quiser fumar, ele vai fumar, porque a lei vai permitir. Ele será descriminalizado, ou seja, ele estará autorizado. Se maconha hoje, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, alertam o tempo todo a maconha é causa de doenças graves, até esquizofrenia. Então, eles estão querendo liberar isso. O que a frente faz? Nós estamos pedindo a todas as pessoas que possam escrever aos 11 ministros do Supremo, não é protestando, é dizendo da sua apreensão, do seu medo do que vem aí. Se puder, a frente tem uma página no Facebook, participe da frente com a sua... Qual que é a página? É Frente Nacional contra a Liberação do Uso da maconha e da cocaína, que é uma ameaça que vem aí. Imagine se as drogas forem liberadas no país. Isilda, vou indicar mais uma vez para vocês aqui o livro dela, para que a gente possa vencer esta guerra, que você possa ajudar aí, de repente, na sua região, em qualquer lugar do Brasil. Está aqui um bom material para que você possa iniciar aí o seu trabalho. Posso fazer uma proposta? Por favor. O primeiro ouvinte que ligar, leva o livro.
Opa, então vamos fazer o seguinte. Você vai mandar a palavra livro para a gente e no final do nosso programa a gente presenteia alguém com o livro. Pode ser? Com todo prazer. Então tá bom. Isilda, queria agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer. Manda, por favor, um abraço ao Tuta. O Tuta tá bem? Tuta tá ótimo e ele que foi o criador de toda essa campanha nas escolas e que deu origem à Frente Nacional, que deu origem a todos esses projetos que hoje lutam contra as drogas no Brasil. Obrigado por Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, meu grande mestre. Tuta, o presidente da Rádio Jovem Pan. E meu mestre. Com certeza. Obrigado pela sua presença, obrigada. viu?